Amém, amados? Sol da igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Como passaram a semana? Passaram bem? Graças a Deus. Vamos dar continuidade hoje à exposição bíblica da carta de 2 Timóteo, no capítulo número 4, no versículo número 5 em diante, amém? 2 Timóteo, capítulo de número 4, no versículo número 5. Fazemos a oração. Deus amado e Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa para adorar, glorificar e bendizer-te, Deus. Deus amado, abra nossa mente e o nosso coração para receber a Tua santa e poderosa e verdadeira palavra, Deus. Que a Tua palavra fique em nosso coração e nossa mente para que nós possamos levá-la, meu Pai, aonde o Senhor quiser, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ti que reina eternamente. Amém. Meus amados, no culto passado, nós vimos do versículo 1 uma exortação solene, que Paulo exortava solenemente a Timóteo a pregar a palavra de Deus. Nós vimos a manifestação, por isso, pela manifestação do reino do Senhor, é onde que Paulo ensina a Timóteo a pregar a palavra de Deus somente a palavra. E que era para Timóteo estar preparado a tempo e fora de tempo para pregar a palavra. No versículo de número 3 a 4, a necessidade da pregação da verdadeira palavra, onde que nós vimos também o evangelho do comichão, não é? E o padrão da doutrina mortal, aonde que muitos rejeitam a palavra da verdade, aonde que muitos rejeitam os pregadores que pregam a palavra da verdade e abraçam a falsa doutrina. E como nós vimos, como nos proteger contra isso. E a proteção contra isso, contra essa doutrina mortal, é a sã doutrina. E a sã doutrina que chama todos os verdadeiros cristãos. Isso nós vimos no culto passado. E hoje no versículo de número 5, nós vamos ver, assim diz a palavra de Deus: Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Até aqui por hora. Paulo fala para Timóteo assim: olha, você porém, Timóteo, não seja igual. Você é diferenciado, Timóteo, porque você está na frente da obra. Essa palavra, porém, dá um contraste aos versículos anteriores lidos da exposição bíblica no culto passado, que era para Timóteo passar longe das fábulas, e deveria dedicar todo o seu tempo a pregar a sã doutrina de Deus. Quanto mais determinados os homens se tornam a desprezar os ensinamentos de Cristo, mais zelosos devem ser os ministros piedosos para afirmá-los, e mais extenuantes devem ser os seus esforços para preservá-los integramente. Calvino diz isso. Temos que ser o quê? Zelosos com a palavra de Deus. Muitos não levam a sério. Nós temos que levar. E pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Ele diz assim: seja moderado. Paulo fala para Timóteo, dá o conselho para Timóteo assim, e também para nós: seja moderado em tudo, não em uma coisa, em outra, mas para ele ser moderado em tudo. A atenção do evangelho não está no pregador, a atenção do evangelho está em Cristo. A palavra é totalmente voltada para Cristo, para o seu reino, para que a palavra venha alcançar os perdidos e oprimidos. Então, Timóteo, seja moderado em tudo.
Então Timóteo não poderia cumprir o seu ministério se não mantivesse uma atenção cuidadosa, sendo moderado em tudo. Em tudo. Amados, todo pregador do Evangelho, todo pastor, assim como a igreja, principalmente a liderança, tem sempre que estar com seus olhos abertos, bem abertos. Tomar muito cuidado com o que vai falar, com o que está sendo pregado, porque as acusações vão vir, mas nós temos sempre que estar sempre atentos, de olhos bem abertos, e sendo moderado em tudo, saber falar, saber agir, saber confortar as pessoas. Isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte do Evangelho. Suporte, Timóteo, os sofrimentos. O ministério, queridos, o ministério de Cristo, o ministério que nós temos é igual à nossa vida. Ela tem altos e baixos, a serem suportados. Existe sofrimento. Nossa vida tem bastante sofrimento e às vezes momentos bons também. E o Evangelho de Deus, o ministério de Deus que Deus nos dá também não é diferente disso. E o que acontece? Para muitos, esse pensamento que vai vir, que Deus vai chamar, que vai haver um arrependimento genuíno no coração, que nós vamos andar com Cristo agora, e que esses sofrimentos que nós tínhamos não vai ter mais, é um grande engano. Nós vamos sofrer sim, mas Deus agora está conosco. É diferente a situação. Então na nossa vida nós temos sofrimentos. E quando Deus nos converte, nós continuamos tendo sofrimentos, mas agora é diferente, porque Deus, mais uma vez eu repito, está conosco. Isso nos conforta demais, porque saber que existe um Deus soberano, inigualável, que está conosco. Saber que existe um ser espiritual que está ao nosso lado por toda a vida, que não nos abandona. Nós às vezes podemos até abandoná-la, mas Jesus não nos abandona. Então, suporte os sofrimentos. Há bênçãos também maravilhosas por servirmos a Cristo, mas também há sofrimentos. Aí ele continua dizendo assim nesse versículo: faça a obra de um evangelista. Proclame, sofrendo ou não sofrendo, Timóteo tinha que fazer um papel de um evangelista. O que o evangelista faz? Proclama o evangelho, leva as boas novas, é um pregador da palavra em todos os lugares que Deus o levar. Então, sofrendo, eu e você ou não, nós temos que estar preparados a tempo e fora de tempo para levar a palavra de Deus. Lembrando sempre que o autor dessa carta estava sofrendo, e bastante. Hoje mesmo eu vi um vídeo agora à tarde eu pesquisei, já tinha visto, mas eu vi de outra pessoa, de outro pastor, que ele foi lá na Itália e viu a masmorra marmetina. Ele entrou lá e filmou lá dentro, onde Paulo estava preso, também o apóstolo Pedro foi preso lá. E quando ele desceu, era bem escuro, o buraco está lá ainda. Obviamente que hoje tamparam com uma tela de segurança, né? Para ficar dos saqueadores, e aberto ao público. Ele desceu ali. Irmão, dá para sentir o sofrimento de Paulo. É escura a sala, fria. Ele colocou a mão na parede, ele falou: está gelado, aqui é gelado. E só tinha luz ali pelo buraco de cima, e porque obviamente agora, como é lugar de visitação, tem as luzes artificiais que colocaram lá dentro, e uma câmera de segurança. Então agora, se nós analisarmos o tempo, a época que Paulo ficou preso ali, naquela escuridão, só uma luz no centro, e à noite só a luz, a lua para iluminar, que sofrimento era aquele?
era o sofrimento de um evangelista. Então Paulo disse: olha, leva as boas novas de Cristo, sofrendo ou não. E assim conosco, nós sofrendo ou não, passando por provas ou não, nós temos que levar o evangelho de Cristo, igreja, a todos que necessitam da mesma palavra, da palavra. E era para Timóteo cumprir plenamente, por completo, esse ministério. Não era pela metade, era por completo. Ah, não, eu vou levar só ali, mas lá longe eu não vou, não. Eu moro aqui nesse bairro, esse bairro é um dos maiores que existe, então aqui, vou pregar aqui, mas lá do outro lado eu não vou, não. Não, era em todos os momentos e todos os lugares que Deus mandasse, ele tinha que levar. Faça o papel de evangelista. Talvez Timóteo não tinha esse pensamento. Mas então Paulo fala assim, olha, estou conjecturando, obviamente, a Bíblia não diz isso. Mas, fala assim, olha, faça um papel de um evangelista. E Paulo também dá essa mesma ordem à equipe. Só para a gente entender melhor, em Colossenses 4,17, não precisa abrir, e ele sabia que era cumprir o seu próprio ministério em algum sentido. Isso está lá em Atos 12:25, que diz assim, Colossenses 4,17 diz assim, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Em Atos 12:25 diz, Barnabé e Saulo cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Então, amados, nós temos que entender isso, que temos um ministério, temos uma ordem dada de Deus, uma ordem dada de Deus, que é levar o Evangelho. E como eu sempre digo aqui, o Evangelho de Deus ele é simples. É só falar. É só falar do amor de Cristo e da sua verdade, que o Espírito Santo vai convencer. É o Espírito Santo que convence, não é eu nem você. Nós somos aqui só um canal para levar a palavra de Deus. Só simples e unicamente isso, só um canal. Às vezes, as preocupações do mundo, o medo do homem, críticas e o desânimo, até mesmo os pecados que nos assedia, a descrença pode até desanimar. Mas, amados, o Espírito Santo que habita no nosso coração é maior que tudo isso. A palavra de Deus é maior que tudo isso. Pregue a palavra, leve a palavra, leve a palavra. No versículo de número 6, 7, diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Até aqui. Como o pastor disse no culto passado, é muito profundo, queridos. Demais profundo. Porque Paulo fala assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Libação, em algumas traduções, está sendo derramado como uma oferta de bebida. E para que isso nós temos que entender o seguinte, era uma oferta que era derramada ou de um vinho muito caro, ou de um azeite muito caro, que era derramado totalmente em oferta a Deus. Hoje, se você for no mercado e for comprar um vidro de azeite, está bem caro. Derrama ele no chão em oferta a Deus. Era uma cultura, uma tradição. Assim como os romanos faziam também aos deuses, derramavam vinho. Então Paulo, ele tirou isso da própria vida. Era uma oferta de bebida trazida, vinho, azeite diante do Senhor, que derramava no seu altar. Isso foi apresentado, queridos, a primeira vez lá em Gênesis 35:14. Os irmãos leem em casa. Mas eu anotei aqui, vou passar para os irmãos. Que diz assim, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, um derramamento, e deitou o óleo sobre ela. Tanto naquela época, quanto hoje, são líquidos muito caros.
Isso era uma oferta dada a Deus. Então Paulo sabia, olha, já estou sendo derramado, já estou colocado em libação. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, Timóteo. Por libação. Paulo sabia. Paulo já imaginava a sua cabeça na pedra do carrasco. Pense você, coloque-se você no lugar, pregar o evangelho preso numa escuridão e sabendo que você já está oferecido à morte, e a morte que ele tinha era de cortar a cabeça fora, e ele continua escrevendo o evangelho de Deus. Quanto a mim, Timóteo, olha o sentimento desse homem. Não é fácil, querido, quando tem alguém na nossa vida prestes a morrer, prestes a encontrar o Senhor. Existe um baque entre nós, quando você sabe que alguém na sua família é diagnosticado com uma coisa ruim e talvez desenganado pelos médicos. Paulo estava ali por pregar o evangelho, já idoso. Isso aqui era mais de 30 anos após o começo do seu evangelho lá em Jerusalém. Paulo foi preso 5 vezes. E 2 vezes em Roma. E agora no final, e nessa daqui, ele não tinha mais volta, ele ia ser morto. E ele fala, quanto a mim, Timóteo, estou assim, já estou sendo derramado por libação. O tempo da minha partida já é chegado. Já é chegado. Será que foi fácil para Paulo escrever isso? Pense bem. Talvez ele escreveu que ele sabia, como já dito, que ao fechar os olhos aqui, ele ia, quando abrisse, ia abrir lá no céu. Ele tinha certeza disso, mas ele era homem. Ele era um ser humano, passando por necessidades e provas. Tanto é que ele vai falar agora, mais à frente, venha Timóteo, traga comigo a minha capa. Ele passava frio, ele tinha fome, ele tinha sede. Os que andavam com ele tinham abandonado. A mesma coisa que Paulo estava dizendo assim, olha, o dia terminou, a refeição está quase no fim, eu estou sendo derramado diante de Deus. O dia terminou, a refeição está quase no fim, eu estou sendo derramado diante do Senhor, Timóteo. Pense. Derramado é uma ideia de entrega completa. Não existia reserva. Não, vou tomar um pouquinho e vou reservar. Não, era por completo. Não existia reserva, era um derramamento de líquido inteiro, um derramado, dá uma ideia de doação completa, sem reserva nenhuma. Não tinha reserva. O líquido é completamente entregue a Deus, por completo. Portanto, Paulo já estava sendo derramado por completo. Ele se considerava como se estivesse às vésperas de ser sacrificado e vê o seu sangue como libação que foi derramada sobre a oferta sacrificial. Ele não poderia ter falado de uma forma tão positiva se a sentença de morte já não tivesse sido proferida. Ele tinha certeza que a sentença de morte já seria proferida sobre ele. Ele tinha certeza, ele tinha plena convicção disso, que seria morto pelo Evangelho. Morto pelo Evangelho. Paulo já sabia. Paulo já sabia. Então ele exorta a Timóteo com essa significação bem forte mesmo do coração dele. Olha, Timóteo, já estou sendo derramado. Já estou sendo derramado, Timóteo. Não tem mais volta. Não tem mais volta. O que isso significa também? Que a obra de Deus, ela continua. Ela não para. Um dia, Deus vai me levar. Um dia, Deus vai te levar. Os obreiros, eles sempre têm que estar circulando, amados. Os obreiros de Deus continuam.
E a obra não para. Então Timóteo fala assim: olha, Timóteo, eu vou e você vai continuar. Um dia eu vou e alguém vai continuar. Um dia o pastor vai, os irmãos vão, mas a obra vai continuar, a palavra vai continuar. Então ele fala: olha, venha, Timóteo, e continua pregando o evangelho. Não para. Não para. Ele continua dizendo assim no versículo número 8: combati o bom combate. Combati o bom combate. É um versículo tão falado, né, irmãos, das oportunidades por aí. Esse versículo é muito falado até por quem conhece a palavra e quem não conhece a palavra, né? Combati o bom combate. Eu trabalhei numa empresa que os líderes sempre falavam isso. Não sei porque ele falava, mas ele falava. Não tinha nada a ver, mas ele falava. E combati o bom combate. Qual é o significado de combater o bom combate? A expressão combati o bom combate significa ter lutado de forma corajosa e perseverante por uma coisa justa. E o que era essa causa justa, queridos? O que era a causa justa que Paulo tinha combatido? O Evangelho do Senhor. Combater é da forma de lutar. Ele lutou fervorosamente para pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor. Ele enfrentou desafios e dificuldades em prol de algo importante. O que era? O Evangelho do Senhor. Ele enfrentou dores e sacrifícios em Evangelho do Senhor. Isso é combater o bom combate. Combati o bom combate. Queridos, nós também estamos combatendo o bom combate. Sabia? Falar do amor de Cristo, como a gente sempre fala, vai ferir alguém e vai converter outros. Quem dá ouvido ao Espírito Santo se converte, quem não dá vai criticar. E aí nós vamos ser atacados. E isso também é combater o bom combate, lutar por uma causa justa, que é o Evangelho de Deus. Quantos já lutaram pelo Evangelho de Deus? E lutar de uma forma justa, de uma forma honrosa, sem orgulho e sem soberba. Porque somente o Espírito Santo convence, não eu. Sempre Paulo está aconselhando Timóteo: olha, Timóteo, não seja arrogante. Olha, Timóteo, não seja soberbo. Olha, Timóteo, seja justo. Tenha paciência, Timóteo. Seja perseverante. Confie em Deus. Você vai passar por tribulações, mas não pare, confie no Senhor. Então, queridos, isso aí é combater o bom combate. Aí ele diz, continua dizendo: terminei a corrida. Terminei a corrida. Nós já entendemos que nesta época já existiam jogos, não é? Então Paulo sempre em suas cartas, em algumas cartas, não sempre, mas em algumas cartas, em algumas vezes, ele sempre cita a corrida em alguns jogos esportivos. Então ele fala assim: olha, combati o combate e terminei a corrida. Na nossa caminhada evangelística, muitos até começam a corrida bem, mas terminam mal. E dentro da palavra, eu quero citar 4 personagens bíblicos que começaram bem a corrida, mas terminaram muito mal. Muito mal mesmo. E para começar, eu já quero falar de Lúcifer.
Lúcifer, o anjo de luz, que estava no céu com Deus, começou bem, mas terminou mal. Começou bem como anjo de luz, responsável pelo culto de adoração a Deus. Então ele era o anjo de luz, responsável do culto lá no céu, em adoração a Deus. Olha só o privilégio que Deus deu a ele, Lúcifer. Mas o que aconteceu com Lúcifer? A inveja entrou no seu coração, e ele quis nada mais, nada menos, simplesmente que tomar o lugar de Deus. Então, foi transformado na mesma hora em o quê? O rei das trevas, Satanás. E foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos. Então Lúcifer começou bem, mas terminou mal. Muito mal. Para ele não tem mais volta. E para os anjos, seus anjos que são demônios também não tem mais volta. Então ele começou bem, mas terminou mal. Esse é o primeiro personagem bíblico. E o segundo quem foi? Adão. Adão também começou bem, mas terminou mal. Começou bem a corrida, mas terminou mal. Adão ele teve tudo que o homem deseja. Simplesmente tudo que o homem deseja, Adão teve. Um lugar aprazível, um lugar bom para se morar. Não tinha vizinho, não tinha nada. Não é? Nada contra vizinho, mas estou só brincando. Um lugar bom para morar, um lugar aprazível para morar. Ele tinha ali no paraíso, ele tinha diversidade de frutos, de comida à vontade. Não tinha que plantar nem cuidar, simplesmente colher e comer. Ele tinha uma linda mulher ao seu lado. Não é? Quem não quer morar num lugar bom, comida à vontade, uma linda mulher do seu lado? Para lhe fazer companhia. E no fim do dia, preste bem atenção, no fim do dia ele contava com quem para falar com ele? Com Deus. Oh glória. E no final do dia, Deus vinha falar com ele. Que privilégio era esse? Mas aí, Adão, o que ele fez? Negligenciou a sua responsabilidade de líder da casa e de cabeça da casa, né? E o que aconteceu? Tudo que começou bem dentro do jardim terminou de que jeito? Ruim, pela sua irresponsabilidade. Porque ele deu ouvidos a Eva, que ela já tinha sido dominada por Satanás, esse mesmo que nós falamos agora, que tinha caído dos céus. Deu ouvido à serpente e perdeu a bênção de permanecer no paraíso criado para ele aqui na terra, aonde que eles poderiam viver felizes. Aí o que aconteceu? Nós já sabemos a história. Aí Deus falou assim, olha, agora você vai trabalhar, vai tirar o seu sustento do seu próprio suor, e Eva vai sofrer agora a dor do parto, e aí a gente já sabe o que aconteceu, não é? Então, Adão também começou bem e terminou mal, assim como Eva. Outro, andando mais agora na Bíblia, agora eu quero falar de um rei, o rei Saul. Também começou bem e terminou mal. Ele começou muito bem como o rei de Israel, mas terminou muito mal, tirando a sua própria vida, não foi? Começou muito bem como rei de Israel, mas terminou muito mal, tirando a sua própria vida. E só mais um, andando bem mais agora no Novo Testamento, eu quero falar de Judas. Judas começou bem como o quê? Discípulo de Jesus, ele foi escolhido por Jesus. Mas, por ele ter dado ouvidos a Satanás, se tornou um servo do mesmo e traiu Jesus com um beijo na bochecha. Então ele traiu Jesus com um beijo na bochecha.
apontando quem era Jesus para os guardas romanos. Olha, aquele ali é Jesus, aquele que eu vou beijar é Jesus. Traído Jesus, começou bem, Jesus escolheu Judas. Judas evangelizou, Judas andou junto com os apóstolos, Judas viu tudo que Jesus fez, mas se corrompeu no meio do caminho, terminou mal a sua obra. E o que acabou acontecendo com Judas? Se suicidou. Agora, quantas pessoas que nós conhecemos que começou bem o Evangelho e no meio do caminho se desviaram e muitos terminaram mal. Terminaram mal a corrida. Nós temos, amados, na nossa vida, que ser como exemplo, como autor dessa carta, como Paulo. Paulo foi o oposto disso. Paulo, ele começou bem. Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Mas quando ele deu ouvidos ao inimigo, ele começou a correr atrás, querer matar os cristãos. E assim ele fez, matando os evangelistas de Deus. Então Paulo, ele teve altos e baixos. Ele começou, de repente, ele achando que a sua religião judaica era melhor, ele começou a perseguir cristãos e a matá-los. Esse mesmo autor aqui, viu? Ele matou o discípulo de Jesus a sangue frio, simplesmente por levar o evangelho de Deus. Mas na sua caminhada, Deus olhou para ele e decidiu fazer dele o maior pregador de evangelho, o maior discípulo, o maior apóstolo que já existiu. Isso mostra para mim e para você o tamanho da grandiosidade e da misericórdia de Deus na vida de Paulo e na nossa vida também. Comecei. Como está a nossa vida com Cristo? Como é que está a nossa corrida com Cristo? Como está a nossa vida com Deus? E Paulo agora termina muito bem a sua corrida. Irônico, não? Por quê? Como dito já, ele vai morrer, ele já sabe da sua morte, que a sua cabeça ele já estava vendo a sua cabeça na pedra do carrasco. E Paulo sabia como foi o seu começo, a perseguição que ele fez, mas também Paulo entendeu que Jesus Cristo entrou no coração dele e transformou ele por completo. Por completo. Tem que ser assim conosco também, amados. Jesus Cristo tem que nos transformar por completo. Temos que terminar bem a corrida, não importa como ela comece. Talvez a corrida comece meio lenta, mas termine bem. Não pare de correr, não pare de andar, continue andando, continue correndo. E o prêmio dessa corrida não está aqui na terra. E o prêmio dessa corrida não está aqui na terra. Está onde? Na nossa morada celestial. O prêmio dessa corrida nossa está lá. E Paulo fala assim, continua dizendo assim no versículo: guarde a fé. O que é isso? Guardar a fé é amar a Deus e guardar a sua palavra. Essa era a convicção do apóstolo Paulo. Ele se sentia amado por Deus. Por isso terminou a carreira como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Terminou sua carreira como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus é bom, muito bom. E no versículo número 8, vai falar sobre coroa. Que diz assim, olha, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
Paulo começa o versículo falando de uma coroa. Nós bem sabemos que os reis de todos os tempos são coroados. Coloca-se uma coroa na sua cabeça, assim como também da sua rainha. Isso simboliza respeito e autoridade. Coroa simboliza respeito e autoridade. Hoje até mesmo os reis que hoje vivem, eles não andam com coroa para baixo e para cima, mas nas suas posses eles colocam a coroa na sua cabeça, simbolizando ali que ele tem respeito e ele é que manda. Ele manda e desmanda, não é? Agora, esta coroa, mas Paulo fala assim, olha, essa coroa me está reservada. Essa coroa me está reservada. Essa coroa está reservada aonde? Está à espera de Paulo aonde? No céu. Essa coroa está pronto para... Paulo estava pronto para recebê-la no céu. Paulo estava convicto disso. Agora, Paulo tinha certeza disso. Assim como nós também. Que a palavra vai nos dizer que essa coroa está à nossa espera lá no céu. Falando de corrida, como nós dizemos aqui agora, nos tempos de Jogos Olímpicos, tanto na Grécia como em Roma, era se colocada uma coroa de flores, de louros. Obrigado, professor. De louros. Então, só que essa coroa que era colocada era simplesmente por um prêmio. Depois, mais para frente, que foi colocadas as medalhas. Só que essa coroa de louros, o que acontecia com ela com o tempo? Murchava. Você jogava ela fora. Agora, esta coroa que nos está reservada é a coroa celestial. É a coroa que nós vamos receber no céu. E é ela que eu quero pôr e eu tenho certeza que você também. Lute por ela. Não desiste dela. Você pode estar dizendo assim, mas eu não mereço. Não se preocupe com isso agora. Se preocupe em chegar ao céu e Deus coroar você. É uma promessa para mim e para você, não somente a Paulo, mas a Timóteo, ao presbítero Juliano, ao pastor Wellington, ao Érica e Rose, a todos nós aqui. Não desista dela. Mas eu quero citar aqui, olha só como Deus é tremendo. No Novo Testamento vai falar de 5 coroas. 5. A coroa incorruptível, a coroa do regozijo, a coroa da justiça, a coroa da glória e a coroa da vida. E nós vamos vê-la aqui, certinho, uma a uma, para nós entendermos isso aqui. E eu vou ler essa nota aqui. A palavra grega traduzida como coroa é Estefanos, que é a fonte para o nome de Estevão, o mártir. E é um emblema da realeza, um prêmio dos jogos públicos e um símbolo de honra em geral. As coroas foram usadas durante os jogos da Grécia Antiga. E ela é colocada na cabeça do vencedor como uma recompensa atlética. Uma medalha figurativa. Mas Deus nos promete recompensas verdadeiras e fiéis, que está citada, a coroa corruptível está citada em 1 Coríntios 9, 24 e 25, que nos diz assim, olha, não sabe vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corre de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O atleta corre por uma coroa corruptível. O tempo vai danificá-la, mas nós atrás de uma coroa incorruptível.
vida eterna. Todas as coisas estão sujeitas a decadências, perecerão. E Jesus nos exorta a não guardar nossos tesouros aqui na terra. Mas que Jesus fala, todas as coisas nessa terra estão sujeitas a decadência. Todas. Simplesmente todas. O ferro a ferrugem come, a madeira apodrece, todos os materiais um dia vai acabar. Por mais resistente que ele seja, um dia ele vai acabar. Mas Deus fala assim, olha, Jesus fala assim, nos exorta para não guardar nossos tesouros aqui na terra. E Jesus fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mateus 6,19. Isso o que é? É análogo ao que Paulo acabou de dizer para nós em Coríntios. Que nós estamos atrás de uma coroa incorruptível, uma herança celestial. Incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para mim, para você e outros. Que está citado em 1 Pedro 1, 3, 5. Essa aqui é a coroa incorruptível. Agora nós vamos falar da coroa de regozijo. O que é regozijo? Intensa sensação de felicidade, queridos, de prazer, de alegria, que nos está nos aguardando também. Em 1 Tessalonicenses 2,19 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, nos alegramos, na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Não sois vós? Não somos nós? E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,4: alegrai-vos vós sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos vós sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso por quê? Porque Deus, a bênção de Deus, Ele nos derramou abundantemente na nossa vida. Abundantemente derramou sobre mim e sobre você. Não foi pouca coisa não. Pare para pensar o que você era, que Deus transformou você agora. E como cristãos, nós temos um motivo de regozijo. O que é? Lucas diz que há regozijo agora mesmo no céu, por mim e por você. Por cada alma. Uma que seja. Uma. Por isso que Deus fala assim, cuida daquela alma. Cuida. Ah, mas não, porque tem que ter muitos. Não, se Deus colocou uma para você, cuide de uma. Se Deus colocou 10, cuide de 10. Cuida daquele que colocou na tua vida. Porque há regozijo no céu. A Bíblia nos diz isso. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7. E a coroa do regozijo é a nossa recompensa de Deus. Por que é a nossa recompensa de Deus? Porque lá em Apocalipse 21:4 diz assim: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O moço compreende? Essa aqui é a coroa do regozijo, da felicidade, do prazer intenso. Porque lá não vai ter mais dor, não vai ter mais ranger de dentes. Como eu digo, lá o céu é um lugar de não mais. Não mais dor, não mais inveja, não mais luto, não mais briga, não mais contenda. Não é? Lá é o lugar do não mais. Então há uma felicidade de Deus, uma bênção extraordinária que Deus colocou na nossa vida. Isso é muito importante. Que tem que guardar, que nós temos que guardar no nosso coração. Essa felicidade, Deus fica feliz por mim e por você. Porque não foi fácil para Deus entregar Jesus na cruz. Não foi fácil entregar o seu filho na cruz. Quem tem filho aqui entrega na cruz?
Muito difícil, hein? Então Deus falou assim, olha, o único filho dele, ele entregou na cruz por mim e por você. Então, há uma felicidade por uma alma sequer. Porque tem muito valor para Deus. Então, quando Deus dá essa alma para tu cuidar, cuide. Com todos ele carinho. A coroa da justiça. A terceira, a coroa da justiça. Que nós lemos em 2 Timóteo 4,8, que eu vou ler. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Nós herdamos essa coroa através de quem? Jesus Cristo. Nós herdamos essas coroas através de Jesus Cristo. Nós herdamos também a coroa da justiça através de Jesus Cristo. Sem a justiça de Cristo, essa coroa não poderia ser obtida por mim e por você. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque ela é possuída em justiça. E não adquirida pela força. Ou engano. Como as coroas terrenas às vezes são, ou não é? A coroa que nós vamos receber, a coroa de justiça, ela é dada por nós através da justiça de Deus, através de Cristo. E não nos homens aqui através de força. Ou através do engano. Ou não é assim que acontece na terra? Muitos reis e rainhas, presidentes, têm a coroa por causa que foi colocada a força. Não, eu tenho que ter essa coroa porque ela é minha. Não, amados. A nossa coroa não. A nossa é diferente. A nossa coroa é da justiça porque Deus quis nos dar. Através da justiça de Deus, através da cruz. E é uma coroa eterna, viu? Prometida a todos que amam o Senhor. E guardam o seu retorno. É uma coroa eterna prometida a todos que amam ao Senhor. E além disso, ela é uma coroa eterna. Não é como essas daqui que acabam. Não é. E essa coroa, ela é dada para aqueles que vão suportar o desânimo, que vão aguentar, suportar o desânimo, a perseguição, o sofrimento, e até mesmo a morte pelo Evangelho. E o que tem para nós, e o que está nos reservado, é a eternidade. Essa coroa é para nós, que estamos suportando tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Mas às vezes você pode pensar assim, mas minha vida está tão normal, está tão tranquila. Aí é um problema. Porque nós, de toda forma, por mais tranquilo que seja a nossa vida, sempre há um tipo de perseguição contra os crentes. Sempre vai haver. Talvez de uma forma brutal ou menos brutal, sempre vamos passar por isso. Mas a recompensa é certa. E Filipenses 3,20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E essa coroa não é para aqueles que dependem da sua própria autojustiça. Tal atitude gera o quê? Apenas arrogância e orgulho, e não o desejo de estar com o Senhor. E agora, por fim, a quarta coroa é a coroa da glória. É a coroa da glória. Que em 1 Pedro 5,4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, impossível de corromper, incorruptível e inalterável coroa da glória. Hein? Agora nós temos que entender essa palavra glória. Por que nós temos que entender? Porque essa palavra glória ela é bem interessante. Ela refere-se à própria natureza dos atos de Deus. A palavra glória refere-se à própria natureza e atos de Deus. E sendo também relacionada também com o seu grande esplendor e brilho. Agora, nós temos que lembrar do grande mártir, do grande mártir de Estevão, e que quando ele foi apedrejado, ele olhou para o céu e o que ele viu? A glória de Deus. Entendem? E essa palavra também significa louvor
e honra que damos a Deus, que lhe pertence. Louvor e honra que é dada a Deus, porque essa glória pertence a Ele. Que também está registrado lá em Isaías 42:8 e 42:11 também, em Gálatas 1:5. E nós, crentes, somos incrivelmente abençoados. Por nós entrarmos no reino de Deus e ainda assim sermos coroados, semelhantemente como Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo foi coroado aqui na terra. E qual a coroa que colocou na cabeça dele? Uma coroa de espinho. Zombaria. Mas a coroa celestial é eterna. Ele é eterno. Ele é eterno. E Paulo disse assim: porque para mim já tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada que há em nós. Romanos 8:18. Não é? Não pode ser comparado de forma nenhuma. Para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que me é reservada. Que é glória que é reservada para mim e para você. Aonde? Nos céus. Nos céus. Glorificado seja o nome de Deus, seja o nosso Senhor. E a quinta coroa, que é a coroa da vida. Apocalipse 2:10 diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É uma promessa. Dar-te-ei, ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa é para todos os crentes. Preste bem atenção. Essa coroa é para todos os crentes. Aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como dito sempre, Jesus Cristo veio para todos, sem exceção. Mas só aqueles que reconhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, assim viver uma vida com Cristo, receberão essa coroa ao findar da sua vida e quando chegar aos céus. Entendam isso. Porque a palavra diz que aqueles que não crêem já estão condenados. É simples, já estão condenados. Essa coroa é para todos os crentes, mas em especial aqueles que suportam os sofrimentos, que são encorajados na perseguição, que são encorajados por Jesus na perseguição, até mesmo no ponto da morte. E nas Escrituras a palavra vida é muitas vezes usada para mostrar um relacionamento que está bem com Deus e que está bem com Jesus. Coroa da vida. Nas Escrituras a palavra vida é muitas vezes usada para mostrar um relacionamento que está bem com Deus. E Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. João 10:10. Olha, assim como o ar, a comida, a água são vitais para que nós vivamos aqui, Jesus é vital para a nossa vida espiritual. Ele é vital para a nossa vida espiritual. Ele é o único que nos fornece a água viva. Ele é o único que nos fornece a água viva. Ele, o que ele é? Ele é o pão da vida. Então Jesus Cristo ele é vital para a nossa vida espiritual. Ele é a água viva e ele é o pão da vida.
A nossa vida terrena, ela vai acabar. Ela vai ter um fim. Mas um dia, nós vamos receber essas coroas. É uma promessa. É uma promessa. E esta é uma promessa que Ele mesmo fez. O que Ele fez? A promessa da vida eterna. Ele fez essa promessa da vida eterna. Tiago diz que esta coroa da vida é para todos aqueles que amam a Deus. Que diz assim, olha: bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Aos que amam. Aos que amam. Então, isso levanta uma questão. Levanta uma questão. Como vamos demonstrar o nosso amor com Deus, para com Deus? De que forma? De que forma eu e você vamos mostrar o nosso amor para com Deus? E o apóstolo João responde: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Dessa maneira é que nós vamos. É dessa maneira que nós vamos demonstrar amor para Deus. Como filhos, queridos, nós temos que guardar os seus mandamentos, obedecê-los fielmente. E assim nós vamos passar nessa terra, suportar essas provações, essas dores e essas perseguições, e essas tribulações. Lá em Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da igreja que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está à destra do trono de Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. E nós vamos receber a coroa da vida que nos espera. Agora, tem algumas pessoas que podem questionar assim, olha. Algumas pessoas se perguntam se andaremos pelo céu com essas coroas. Aí muitos podem dizer assim, mas aqui foi falado das 5 coroas. Então muitos podem imaginar assim, eu vou andar no céu com essas coroas. Alguns vão ter coroas maiores, outras menores, outras melhores, outras piores. Se alguém tem esse questionamento, tome cuidado. Porque isso é um questionamento invejoso, e a inveja não entra no céu. Então já cai por terra esse pensamento. Isso não existe. Isso não existe. Só que por falar em coroa, olha só, em Apocalipse 4:10 diz assim: os 24 anciãos prostaram-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante de Deus proclamado. Por quê? Se você e eu, Deus nos dá uma promessa que nós vamos ser coroados. Agora Apocalipse 4:10 diz que os anciãos vão pegar a sua coroa e depositar no pé de Deus. Isso chama-se humildade, queridos, porque fala assim, olha, os anciãos ao redor do trono de Deus pegam as suas coroas e lançam diante de Jesus, devolvendo a Jesus qualquer troféu que tenham recebido. Entenderam? Mesmo nós recebendo as coroas, alguns anciãos, diz a palavra de Deus, que colocaram ao pé de Jesus Cristo. Porque Jesus é maior que tudo. Não, como foi dito aqui, queridos, não se preocupe. É uma promessa para mim, para você a coroa. Mas não se preocupe se você vai pegar ou não vai pegar, se vai colocar. Não se preocupe em chegar no céu. Só se preocupe com isso. Se preocupe em chegar lá. E bem,
Terminar uma boa corrida. Como assim diz Paulo? Terminar uma boa corrida e chegar lá bem. Não desviar no meio do caminho, não cair. Se cair, levante e corre de novo. Sacude a poeira, levante e vai embora. Continue correndo o evangelho, pregando o evangelho, ouvindo o evangelho, ouvindo o evangelho. Não pare. Não pare. E a palavra diz ainda que o Senhor, o versículo ainda diz, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Quando se fala de juiz, este aqui é o justo juiz. É o justo juiz. Então Paulo, o que ele pensa? Ele pensa numa cerimônia de premiação. E que ele vai receber essa coroa que está guardada para ele. Então Paulo estava perto de ser condenado e executado por um tribunal terreno, mas também seria recompensado por um Senhor celestial. Então Paulo seria condenado por um tribunal terreno, mas seria recompensado pelo nosso Senhor celestial. Alguns cristãos se preocupam desnecessariamente com a sua coroa. Como dito, e se eu não receber a coroa? E se a minha coroa for pequena? E se o Senhor ficar desapontado comigo? Como disse, amados, não se preocupe com isso. Se preocupe em chegar lá. Simples e unicamente se preocupe em chegar lá. Em chegar lá. E para terminar, a palavra diz assim, continuando o versículo final, parte final do versículo, diz assim: mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa promessa é para nós. Se colocarmos nosso foco no céu e no Jesus que andou na terra e agora reina no céu, que está esperando para nós, esperando para nos receber. Queridos, nós vimos aqui do versículo 5 até o versículo 8 que é para Timóteo permanecer sóbrio, suportar todas as aflições, fazer um bom trabalho de evangelista. E no versículo 6, nós vimos também, quanto a mim, no caso Paulo, que estaria sendo oferecido por libação, e o tempo da sua partida já estava chegado, já estava próximo, que o tempo da minha partida já é chegado. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí nós vimos também sobre a coroa. Isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Se nós pararmos para analisarmos quanto o coração de Paulo estava ao mesmo tempo triste e feliz. Triste porque estava abandonado, e feliz porque contra Deus, e lá, assim que contra Deus, ele seria recompensado com a coroa da vida. Mas que nós possamos viver uma vida em Cristo, viver uma vida com Cristo, se preocupando sempre a evangelizar, a levar a palavra de Deus, a fazer uma boa vida aqui na terra com Cristo, um bom começo, um bom meio, um excelente fim, para que nós possamos receber a coroa da vida, para que nós possamos pegar essa coroa e depositar aos pés de Cristo, para que nós possamos viver no céu, na eternidade, juntos e felizes. Que nós não venhamos a esquecer dessas palavras que Paulo escreveu a Timóteo, inspirada pelo Espírito Santo. Nós possamos viver aqui na terra para fazer a obra de Deus assim como Ele quer, assim como Jesus determinou. Nós somos só um canal aqui. Nós vamos passar. Um dia eu vou e alguém vai continuar. Um dia o pastor vai e alguém vai continuar. A palavra não vai parar. Timóteo estava agora com a incumbência. Olha, Timóteo, eu vou morrer, mas você vai continuar, Timóteo. Continue. Porque essa coroa que está guardada a mim, está guardada para você também. Isso é magnífico e maravilhoso. Magnífico e maravilhoso. Porque se parar para pensar, nós não merecíamos essa coroa.
mas pela misericórdia de Jesus Cristo, um dia nós vamos ser coroados, porque é a promessa dele. Amém, amados? Assim eu agradeço a oportunidade e Deus seja louvado.